Sinais surgem nos céus, e o mundo, apesar de tentar disfarçar, sente que algo grandioso está prestes a acontecer. Essas imagens não vêm de teorias ou mitos. Elas foram descritas há mais de 2000 anos, nas palavras do próprio Jesus. No alto do Monte das Oliveiras, olhando Jerusalém de frente, ele revelou aos discípulos o que aconteceria antes do fim, não para assustar, mas para despertar, e talvez esse despertar esteja começando agora. Jesus estava alertando sobre o fim dos tempos. Jerusalém resplandecia ao pôr do sol. As pedras do templo refletiam a luz dourada como se carregassem glória. Os discípulos maravilhados comentavam com Jesus sobre aquela construção imponente, como se dissessem: "Olha isso, é grandioso demais para acabar." Mas o que ouviram em resposta não foi consolo. Foi um corte na lógica humana. Virá o dia em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não estava apenas falando de paredes caindo. Estava anunciando o colapso de um sistema, de uma falsa segurança, de uma fé que se apoiava na aparência e não na presença. Mais tarde, do alto do Monte das Oliveiras, a poucos passos do templo, mas com um olhar que ia muito além das muralhas, os discípulos se aproximaram com o coração inquieto. A pergunta não foi feita por curiosidade, mas por urgência espiritual. Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Era como se algo dentro dele soubesse. O tempo não seguiria indefinidamente do mesmo jeito. O mundo, como o conhecemos, teria um ponto de ruptura. E então Jesus começa a revelar, não com enigmas, mas com sinais, cada um como uma batida profética, marcando o ritmo de um relógio invisível que avança em direção ao fim. E talvez esse relógio esteja mais adiantado do que imaginamos. Era primavera em Jerusalém. A cidade fervilhava com peregrinos para a festa da Páscoa. Os discípulos estavam extasiados com tudo o que estava acontecendo. Multidões, o templo reluzente sob o sol do Oriente. Mas Jesus estava em silêncio. Seu olhar atravessava os muros, os séculos, e fitava um tempo que ainda não havia chegado. Aquele momento no Monte das Oliveiras não foi um sermão qualquer. Foi uma conversa íntima. Somente 4 discípulos estavam presentes: Pedro, Tiago, João e André, segundo o relato de Marcos 13. Eles perguntam, e Jesus responde com uma profecia que não separa Jerusalém do mundo, nem o tempo deles do nosso. Ele começa dizendo: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane." Porque o primeiro sinal do fim não seria uma catástrofe, mas um engano disfarçado de verdade. Falsos cristos. Homens com palavras doces, mas corações corrompidos. Doutrinas sutis. Mentiras que se parecem com luz. Depois ele menciona guerras, mas faz um alerta. Ainda não é o fim. São apenas o princípio das dores, uma referência direta ao trabalho de parto. Ou seja, algo está sendo gerado e virá à luz, com dor, sangue e gemidos. Jesus estava descrevendo um mundo em colapso moral, espiritual, natural, e a cada dor, mais perto do nascimento de um novo tempo. É impossível ouvir essas palavras e não pensar nas manchetes dos nossos dias, na escalada de ódio, no caos climático, na idolatria da tecnologia, no abandono da verdade. Mas ele não nos chamou ao medo, nos chamou à vigilância. Mateus 24. Não é um roteiro de desgraça, é um chamado à consciência, a preparação de um povo que não dorme enquanto o mundo se afoga na ilusão. E enquanto muitos olham para os sinais como se fossem apenas desastres, os que têm ouvidos espirituais percebem, são contrações. Algo está prestes a nascer. E todo nascimento exige preparação. Em Mateus 24, versículos 15 ao 22, Jesus rompe o limite entre o futuro próximo e o fim dos tempos. Ele menciona a abominação da desolação, uma profanação que devastaria o lugar santo. E quem ouve com atenção percebe. Ele está citando o profeta Daniel. Está dizendo que o tempo da tribulação não será apenas político ou militar, será espiritual. Algo ou alguém se colocaria no lugar onde só Deus deveria estar. E isso seria o estopim.
Jesus descreve uma urgência angustiante. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não voltem para pegar nada. Não parem para se despedir. Corram. A linguagem é direta, mas carrega camadas profundas. Esse cenário já se cumpriu parcialmente na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., quando o Império Romano arrasou o templo. Mas muitos estudiosos e os próprios sinais que vemos apontam para um cumprimento futuro, ainda maior, global e final. Jesus diz que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Um tempo em que a fé será provada até o limite, em que os justos serão perseguidos, os sinais se intensificarão, e o amor de muitos se esfriará. Mas ele também diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Não se trata de um caos fora de controle. É um tempo delimitado por Deus, permissão com propósito, dor com direção. Porque mesmo em meio à grande tribulação, há um olhar que observa, há uma mão que segura, há um plano sendo cumprido, com precisão, com justiça, com misericórdia. E é neste cenário de dor extrema que surge a pergunta: quem são esses escolhidos por quem os dias serão encurtados? Quem permanecerá de pé quando tudo ao redor estiver caindo? Se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento. Aqui, você encontra mais do que interpretações. Você encontra direção. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa abrir os olhos espirituais. Em Mateus 24, versículos 29 ao 31, Jesus descreve um cenário que ultrapassa qualquer narrativa humana. Ele fala de um instante em que a ordem natural será interrompida. A luz do sol será apagada, a lua perderá o seu brilho e até os astros, que pareciam fixos e eternos, serão abalados. Nesse colapso cósmico surge o sinal que todos esperavam, mas poucos estavam prontos para ver: a manifestação do Filho do Homem em glória. Não será um evento discreto, nem uma visão reservada a alguns. Será visível como o relâmpago que cruza o céu de um extremo ao outro, e diante dele todos os povos da terra reagirão, alguns com lamento, outros com júbilo. Então, ao som de uma trombeta que ecoará como voz do próprio Deus, os anjos serão enviados para reunir os escolhidos, vindos de todas as direções, de cada canto da história, de cada geração que esperou com fé. O retorno do Rei não como memória ou promessa distante, mas como realidade inescapável que transformará o céu, a terra e a eternidade em um único instante. Ele virá com poder e grande glória, e todos os olhos o verão, desde os que esperaram com fé, até os que zombaram com incredulidade. Não haverá como negar, não haverá como fugir, porque o céu deixará de ser apenas cenário, será palco da revelação final. Jesus disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, não por arrependimento, mas por perceberem tarde demais que desprezaram a verdade. É nesse momento que os anjos são enviados, para reunir os escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Não por méritos humanos, mas por terem sido selados pela fé, por terem esperado, mesmo em meio à dor. Mas o Mestre não para por aí. Ele nos dá uma chave poderosa de discernimento, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. A figueira, na tradição bíblica, representa muitas vezes Israel, mas também é símbolo de discernimento do tempo. Jesus está nos dizendo que o fim não virá como um ladrão para os que vigiam. Haverá sinais. Haverá uma sensibilidade espiritual para perceber: está chegando. E então ele conclui com palavras que estremecem a alma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo que vemos vai ruir, mas a promessa permanece, inabalável, eterna. Após descrever os sinais, a tribulação e a sua vinda gloriosa, Jesus encerra seu discurso
com um alerta que atravessa gerações. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os profetas, nem o próprio Filho, mas apenas o Pai. Esse silêncio divino sobre o tempo exato não é um descuido, é uma estratégia do céu, para que cada geração viva como se hoje fosse o dia, como se agora fosse o momento de estar pronto. Jesus então conta parábolas. Ele fala de servos que esperam o Senhor voltar, de virgens prudentes que mantêm o azeite aceso, de talentos que não podem ser enterrados. O recado é claro: quem vigia não é pego de surpresa. Quem tem o coração desperto não dorme espiritualmente. E quem ama a verdade não se distrai com o ruído do mundo, porque o maior risco não é o fim chegar, é o fim chegar e nos encontrar frios, apáticos, religiosos, mas vazios. O mundo corre, compra, vende, posta, lucra, mas o céu observa outra coisa: corações sensíveis, espíritos despertos, lágrimas que oram em silêncio por um reino que ainda virá. Jesus compara sua vinda aos dias de Noé. Enquanto uns construíam a arca, outros zombavam. Enquanto Noé ouvia Deus, a multidão ouvia apenas seu próprio desejo, até que a porta se fechou. E quando as primeiras gotas caíram, já era tarde demais. Por isso ele termina com esse chamado: vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A eternidade não vai começar um dia, ela já começou. E cada decisão que tomamos agora ecoa lá. Não é sobre prever a data, é sobre viver como quem sabe que há um rei voltando. E que quando ele vier, cada lágrima será enxugada, cada dor terá sentido, e cada escolha de fé será recompensada com glória. O relógio do céu não para. Cada dia que passa nos aproxima do encontro mais glorioso da história. Este é o momento de se manter vigilante e de caminhar junto na revelação da palavra. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Assim, a mensagem de esperança e preparo vai alcançar ainda mais corações que precisam despertar. Fique com Deus e até a próxima profecia.